Fala aí, pai. Não, é que eu achei interessante que eu não imaginava que meu avô sempre, agora para todos ficarem sabendo, é que eu viajava. Eu viajava, não ficava, então meu avô ficava com a bomba. Sempre quando as coisas aconteciam, Mas a bomba mesmo era essa aqui. entendeu? Ela ficava com as coisas mais Mas difíceis. foi uma maneira de coisa, mas você não é bomba não. Era um Bin Laden. A bomba que eu digo era que as coisas mais difíceis que ela passava era tudo. Eu não orava, ela que. Ela ficava com o piso todo, né? Com o piso Todinho, tudo. sabe? Ela Então, era o nó da corda, né? e eu me lembro também do caso do. Eu estava fazendo um curso na Bahia, e meu moço telefonou, contando, não deixou, esperou eu chegar, não foi? Do negócio do carro. Foi. Deu um prejuízo, aí não se esquece do carro, do prejuízo que eu dei para ele. Aí um Renovou o camarada. carro todinho do homem. Camarada se aproveitou, tinha um amigo que era da Polícia Federal, e foi lá com ela, e o carro era velho, compraram peça numa loja de venda de peça, tudo peça nova. Não, mas quando eu disse que o Gideão às vezes chegava e falava, foi nessa época que ele, porque a gente economizou, porque a gente não estava, aí não tinha que pagar esse carro, né? Aí eu me lembro que uma vez a gente estava com uma comida assim, pouca, né? Aí eles disseram, a gente está passando por causa do José, eu expliquei para ele. Aí reclamam por causa da comida, né? Que eles sempre tiveram muita vontade. Mas, Sempre a comida, né? mas resolveu o problema e eu louvo a Deus por isso. Nós renovamos o carro, o homem lá renovou, mas tudo ficou depois em paz. Porque ele resolveu dizer que ele sabia dirigir. Aí ele pegou, eu fui o princípio. É danado, ele foi escondido, pegou. Mas ali foi o seguinte, é que eu tava com a menina do Vai lado. lavar a roupa logo, que muitas Tava aí, coisas ela que me não distraiu e eu cheguei, atravessei o ele cruzamento. tinha aprontado. Você Porque vê, eu quando a desci. gente vai fazer obra do Senhor, o inimigo se leva. Agora eu vou te dizer o seguinte, é porque vocês não souberam o que ia acontecer depois. Eu ia entrando dentro da casa, porque ele veio atrás de mim. Quando ele disse que eu era de menor, eu disse, não vou esperar a perícia, nem viu que eu era de menor. Menor Aí eu quantos anos? não sei, eu acho que era os 13, 14, eu não sei, mas é por aí. Aí eu disse pra mim, desce do carro. Então o carro ele ficou de frente uma calçada alta. Eu disse, eu não vou dar ré, que ele vai notar a placa. E eu dei na calçada, entortou a barra da direção, eu puxava pro lado e pro outro. Só que como a gente morava no centro, tinha uma avenida principal. E o cara já estava esperando um carro, outro carro para poder vir atrás de mim. Então eu esperei o sinal fechar, mais ou menos uns 100 metros. Quando o sinal fechou, eu entrei contramão. Eu entrei contramão e já vinha de carro de lá. E quando eu entrei contramão, aí eu pisei que eu vi que não ia dar tempo de chegar na próxima entrada, que ele não ia atrás de mim. Que aí não tem como ele vir atrás de mim. Aí eu entrei. Quando eu entrei nessa rua, tava tendo uma festa nessa rua, que era uma vilazinha. Quando eu entrei, eu ia entrar dentro da casa da mulher e a mulher estava na porta. A mulher ela ficou parada assim, gritando. Eu ia passar em cima dela. Cara, foi Deus que parou aquele carro. Aquele carro, assim, mentira, acho que ele parou mais ou menos assim, ó. Coração do menino. Parou ali em cima, subiu a calçada da casa, porque a barra de direção estava torta. Então eu não conseguia segurar. Então como eu queria correr e fugir do cara, entendeu? Foi só entrar nessa rua e ele ficou ali, parou em cima dela, ficou parado gritando. E quando eu vejo, veio, acho que é o filho dela. O cara tinha quase 2 metros. Eu saí correndo e larguei o carro. Entendeu? Aí eu tentava explicar que o carro estava assim, assim, assim. Aí as pessoas amenizando e diziam que realmente o carro estava com a barra de direção, que tinha batido lá na frente. Foi que apareceu uma alma lá e conseguiu levar o carro lá em casa. Entendeu? Não conhecia. Mas eu ia acabando de matar até uma mulher, aquela mulher ia morrer, porque eu ia entrar na casa com ela tudo. Entendeu? Ou ela ia ficar bem danificada. Né? Entendeu? O carro era de menos, aí seria um problema maior. Quando eu cheguei, maior dificuldade para ele dizer para mim assim. E olha, o diabo é tão sujo porque fugi, ele não me achou. Aí eu fui na igreja, nessa hora de procura, né? Tá tudo errado, né? Eu fui pra igreja, fui tudo. Quando foi no domingo esse cara sabia que eu morava na Avenida Diversidade. Mas a avenida é grande. Eu vou saindo com a Bíblia para ir lá na igreja no domingo de manhã. Eu já tinha ido, eu vim atrás, pelo jeito. O camarada vinha passando no carro e me vê. Aí você lembra de mim? Lembro. Queria falar com seus pais. Eu disse, meu pai não tá, só minha mãe. Quer falar com ela, meu. Foi quando eu chamei ela que realmente ele se aproveitou, né? A situação.
Entendeu? Mas eu creio que se rouba do servo de Deus, ele um dia, né, deve ter perdido muito mais, né? Pelos erros e foi uma bênção, porque eu Bom que vi deu assim, tudo certo, né? Deu deu tudo certo. tudo certo, louvado seja Deus, não aconteceu nada. E eu